Em entrevista a uma rádio do Paraná, o presidente Jair Bolsonaro reforçou críticas ao ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, lamentou a postura que qualificou como corporativista de Luiz Fux, presidente do STF, abordou os movimentos organizados para o dia 7 de setembro em São Paulo, advertiu jornalistas e alertou para o que compreende como um movimento para eleger Lula em 2022. No que concerne a críticas ao sistema eleitoral, Bolsonaro pontuou: não faltam pessoas falando que foram votar e aconteceu isso, aconteceu aquilo, apareceu outro nome lá. Nós perdemos na Câmara, mas o placar foi muito parecido. O pessoal que queria o voto impresso foi um pouco maior. Por que temos que concorrer no ano que vem sob o manto da desconfiança? O que nós queremos? Eu sou o maior interessado, eleições limpas, transparentes, contagem pública dos votos. Dessa forma, Bolsonaro questionou: por que esse trabalho enorme do ministro Barroso, do STF, que também é presidente do TSE, contrário ao voto impresso, reunindo-se com lideranças partidárias? Depois dessa reunião, mudaram de lado. O que foi oferecido para eles? O que aconteceu? Não podemos terminar as eleições do ano que vem sob o manto da desconfiança. Outro sim, o chefe de Estado questionou a declaração polêmica de Barroso, a qual tem sido associada a uma famosa frase de José Dirceu, e respondeu ao questionamento a respeito da necessidade de se preocupar com a democracia. Deve se preocupar, sim. O que está em jogo é a nossa liberdade. Eu costumo dizer: se com liberdade está difícil lutar, imagine sem liberdade. Na segunda live minha sobre esse assunto, eu apresentei provas do TSE da invasão do sistema eleitoral, conforme o próprio TSE diz. Um hacker esteve de abril a novembro de 2018 passeando pelos computadores do TSE, inclusive tendo acesso ao código-fonte e à senha de um dos ministros. Nesta esteira, o mandatário argumentou: a imprensa é a primeira vítima quando se vira à mesa. Não tem na Venezuela, em Cuba, na Coreia do Norte e em El Salvador. A primeira vítima, além da verdade, é a imprensa. Estamos comprovando. É lamentável o que o ministro Barroso está fazendo. O ministro Fux falou que mexeu com um, mexeu com todos. E isso é lamentável. Não pode ter corporativismo nessas questões. Falavam tanto em democracia, em ditadura, em voto. Ninguém em Brasília pode se arvorar em dizer que é melhor do que os outros. Está sendo organizado um movimento para o dia 7 de setembro em São Paulo. Estou sendo convidado e decidirei nos últimos dias se vou ou não. Da forma como está, parece que está conduzindo para eleger aquele cara que estava preso. Assista. Agora, Edivaldo Macro. Bom dia, presidente. Com a rejeição lá da PEC, do voto impresso na Câmara, e essa disposição do presidente do Senado em não retomar um debate de uma PEC parada lá em 2015, o senhor considera encerrado o assunto do voto impresso, presidente? Olha o que acontece. Hoje eu botei uma matéria do jornalista Ricardo Boechat, que já nos deixou. Eu tinha uma certa liberdade com ele, sobre eleições lá de trás. Não faltam, né, pessoas falando que foi votar e aconteceu isso, aconteceu aquilo, apareceu outro nome lá. Né? Próprio São Paulo, eu falei na primeira live minha desse assunto. Olha só, com 0,39% das urnas apuradas em São Paulo, em torno de 20 mil votos, foi feito um retrato dos 8 primeiros candidatos com o respectivo percentual. Ele começava com o Bruno Covas e terminava lá com não sei quem lá no 8º lugar. Bem, quando o sistema destravou, foi para o 100%. Acho que caiu. Não caiu, não? Então o que acontece? Os 8 permaneceram na mesma classificação. Os mesmos permaneceram na mesma classificação e dispensando-se, né, a casa decimal, terminaram exatamente com o mesmo percentual. Então é um indício fortíssimo de que algo de errado aconteceu na capital do estado de São Paulo. Continuou com o probleminha, não sei. Tá tentando resolver. Opa. Pode continuar, presidente. Posso continuar? Pode continuar. Então a questão do voto impresso. Tivemos eleições agora, tivemos uma votação na Câmara da PEC do voto impresso. Nós perdemos, mas o placar foi muito parecido, 228 a 219. Tá? O pessoal queria o voto impresso, foi um pouquinho maior. Empatou. Então metade do Congresso, metade dos votantes
disseram que acreditavam na urna eletrônica. E outra metade disseram que não acreditavam na urna eletrônica e queriam o voto impresso. Agora, por que nós temos que concorrer nas eleições do ano que vem sob o manto da desconfiança? O que nós queremos, né? Eu sou o maior interessado, eu quero eleições limpas, transparentes, eu quero um voto democrático, a contagem pública dos votos. Por que essa vontade enorme, né? Esse trabalho enorme do ministro Barroso, que é também o presidente do TSE, contrário ao voto impresso, reunindo com lideranças partidárias, e logo depois da reunião, essa liderança, a maioria delas que eram favorável ao voto impresso, mudaram de lado. O que foi oferecido para eles, o que aconteceu? E eu estou advertindo, vou continuar minha luta, com menos pressão, é lógico, né? Mas nós não podemos terminar mais eleições do ano que vem sobre o manto da desconfiança. Agora, direto de Brasília, quem é Rafael? Inicialmente, presidente, é uma honra poder revê-lo, pois ontem estive no Palácio da Alvorada, aí no cercadinho do povo, e pude cumprimentá-lo pessoalmente. Sabe que em Maringá o senhor tem apoiadores fiéis que apoiam as causas do Brasil, tanto as pautas econômicas quanto dos valores da família e princípios cristãos. Presidente, circula um vídeo em que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, em uma conversa nos corredores da Câmara dos Deputados em junho, afirma que, abre aspas, eleição não se vence, se toma, fecha aspas. Que também nos faz lembrar e associar a fala autoritária de José Dirceu, o ex-ministro da Casa Civil do governo do ex-presidiário. Quando questionado em 2018, na ocasião, se o PT perdesse as eleições, ele declarou também, abre aspas, é questão de tempo, a gente toma o poder, fecha aspas. Com tudo isso, todo esse autoritarismo que vivemos por parte de toda a oposição ao governo federal, inclusive o povo vem sofrendo ataques diuturnamente de instituições que obrigatoriamente deveriam prestar um serviço à população e não militar em causa própria. Eu gostaria de saber do senhor se devemos nos preocupar com essas declarações e se realmente a nossa democracia hoje ela está em risco. Deve se preocupar sim. O que está em jogo é a nossa liberdade. Eu costumo dizer, se com liberdade está difícil lutar, imagine sem liberdade. Na segunda live minha sobre esse assunto, eu apresentei provas do TSE da invasão do sistema eleitoral. Conforme o próprio TSE diz, na pessoa do Joseph Janini, que era o super-homem, era o pai do voto eletrônico, assinou em documentos encaminhados à própria Polícia Federal. Ou seja, um hack esteve de abril a novembro de 2018 passeando dentro dos computadores do TSE. Inclusive, segundo o próprio TSE, tendo acesso ao código-fonte e as senhas até de um ministro, o ministro Banhos. Isso quem está dizendo sou eu, é o próprio TSE que diz. E daí o TSE também diz que depois do inquérito instaurado aí em novembro, o TSE mesmo diz que não houve manipulação de números, a não ser talvez em Aperibé, Rio de Janeiro. Isso é o TSE quem diz. Agora, vamos relembrar o meu caso com o juiz Moro, quando o Moro falou que naquela sessão secreta minha tinha informação que eu interferia na APF. Bem, daí então eu entreguei o chip lá pro Supremo Tribunal Federal e o ministro Carlos Veloso mostrou tudo o que aconteceu naquela sessão. Eu não tinha obrigação de entregar porque a sessão não era uma sessão formal, era uma reunião, como vocês fazem reunião de pauta aí, vocês não tem que divulgar esses dados aí, mas divulguei. Bem, foi comprovado que não tinha nada. Agora, se eu tivesse destruído ou não entregado o chip, o que todo mundo estaria falando agora? Que eu não entreguei as provas de que realmente eu havia interferido na PF. Vamos voltar para esse caso. O que o próprio TSE respondeu quando a Polícia Federal pediu o tal dos logs? O que são os logs? É onde ali nos computadores estão as pegadas, tudo o que foi feito no primeiro turno e no segundo turno. O que o TSE respondeu? E seu Janino assinou embaixo: apagamos os logs. Olha, se não deviam nada, por que apagar os logs?
Eu acho que todos nós aqui, até a imprensa, é a primeira vítima quando se vira a mesa. Não tem imprensa livre na Venezuela, não tem lá em El Salvador, não tem na Coreia do Norte, não tem em Cuba. Uma das primeiras vítimas, além da verdade, é a imprensa. Agora, ele está comprovando o que aconteceu. Tá? Então, é lamentável, né, o que o ministro Barroso está fazendo. O próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente Fux, na sua nota, falou: mexeu com um, mexeu com todos. Não é assim. Né? Se um militar aqui faz uma coisa errada, que eu sou militar, o que nós fazemos? A gente investiga. Se tiver responsabilidade, vai pagar o preço altíssimo. Agora, não pode ter o corporativismo nessas questões. Falavam tanto em democracia, em ditadura, em voto, né? Hoje em dia, não, até há pouco tempo, estavam dessa forma. E daqui para frente, como vai ser? As suspeitas, denúncias de fraude de pessoas do povo que diz que apertava o botão do seu candidato, apareceu outra fotografia, estão aos montões pelas mídias sociais. Então nós temos a obrigação de mostrar para o povo brasileiro que somos um país democrático e civilizado. Ninguém em Brasília aqui pode se arvorar e dizer que é melhor do que o outro. Muito pelo contrário, eu sou o servidor público número 1. É nossa obrigação, tá, fazer a vontade da maioria da população. Está sendo organizado um movimento para o dia 7 de setembro lá em São Paulo. Tá? Eu estou sendo convidado. Eu vou decidir nos últimos dias se vou ou não. Agora, a gente pergunta, faz um movimento. Quais as consequências do movimento? A gente gostaria que não só o parlamento, em primeiro lugar, bem como alguns ministros, né, do Supremo Tribunal Federal e do TSE, ouvissem o povo. Sempre me acusaram, né, de ditador, torturador, não sei o quê, um montão de coisa. E quando assumisse, ia dar um golpe. Tá? Nada aconteceu. Nós continuamos jogando dentro das 4 linhas da Constituição. Nós queremos, eu quero, tá, se perder a eleição, entregar a faixa e cumprimentá-lo, desejar boa sorte e cuidar da minha vida. Agora, da forma como está, parece que estão conduzindo para eleger aquele cara que até pouco tempo estava preso. E olha agora o que acontece, pessoal. Isso é muito importante que eu falar. Não tenho provas. Deixar bem claro que não tenho provas. Ouvi dizer, há alguns meses ouvi falar que havia se acertado, né, que alguém ia desviar 12 milhões de votos meu. Repito, não tenho prova, não sei se a história é verdadeira. Não sei. O que aconteceu depois das eleições? Porque esse hack não é um turista. Eu vou passear por aí, não tenho o que fazer, vou brincar no TSE, vou pegar senhas, inclusive de ministro. Não. Tá? Ele, com toda certeza, e seu grupo foi contratado por alguém que queria chegar ao poder. Bem, acabaram as eleições, 12 milhões de votos não foram suficientes. Repito, não tenho provas, nem vou dizer que isso é verdade. Não teriam os 12 milhões de votos garantido a eleição do outro lado. O que aconteceu? O lado que contratou, como seu candidato não ganhou, resolveu dar um calote, não vou pagar. Daí o que esse hack fez? Fez uma matéria. E essa matéria originou o inquérito da Polícia Federal para apurar possíveis fraudes nas eleições. Bem, estamos há 2 anos e meio que o inquérito não vai para frente. Tudo que podia ser pedido pelo TSE já foi pedido, já foi informado de forma oficial. Só as informações estão mais do que claras que houve algo errado lá. Se não tivesse nada errado, senhor ministro Barroso, né, presidente do TSE, por que o TSE apagou os logs? Por que, né, apagou as digitais, né, do que foi feito dentro daquela sala, naqueles dias, onde dentro de uma sala secreta, meia dúzia de pessoas contavam o voto no Brasil. Eu não quero falar que, como disse um chefe ditador no passado, né, quem ganha a eleição não é quem vota, é quem conta os votos. Não queremos isso. Agora, o ministro Barroso, quando fala isso, que é muito semelhante ao que Zé Dirceu disse, até nós sabendo a vida pregressa do senhor Barroso, né, que ele lá atrás foi advogado, é direito dele advogar para quem quiser. Advogou para o terrorista Cesare Battisti, dizendo que era inocente.
Quando o Cesare Battisti foi pego na Bolívia e foi para a Itália, a primeira coisa que ele fez foi confessar os seus crimes. Agora, aqui no Brasil, para a esquerda, ele é um ídolo. E com toda certeza, essa defesa do Battisti ajudou a ida do Barroso para o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho dito, eu não vou atacar a honra de quem quer que seja para dizer que eu estou certo ou eu estou errado. Mas vejo as bandeiras que o Barroso defende. Há pouco um colega de vocês falou em família. Tá? Para o Barroso, foi votado em dezembro, no Supremo Tribunal Federal, o direito das amantes. Alguém sabe o que é isso? O direito das amantes, o que o Supremo votou? Por 6-5 não passou.